Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre Mota. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre respiração nos seres protostômos e deuterostômos. Continuando com a respiração cutânea. Bem, a respiração cutânea, que os animais realizam através da pele, ela é principalmente observada em anelídeos e nos anfíbios, mas também pode ser observada em outros seres vivos. Bem, a respiração cutânea, nos anelídeos, as trocas gasosas de oxigênio e gás carbônico ocorrem através da superfície cutânea. Por exemplo, no caso das poliquetas, que são anelídeos que vivem no mar, tem hábitos marinhos, esses animais possuem expansões filamentosas que fazem com que a superfície corpórea fique mais ampla e este tipo de respiração seja mais eficiente. Para os anfíbios, as trocas através da pele é importante, principalmente no caso de pequenas salamandras, que são anfíbios que não têm pulmões. Porque nós vamos ver que os anfíbios, eles também possuem respiração pulmonar, além da respiração cutânea. Porém, alguns anfíbios, como as salamandras, não têm pulmões. Então, a troca de gases respiratórios ocorre por difusão entre a superfície do corpo e o sangue que passa através dos vasos superficiais. Bem, e agora a gente vai falar da respiração aérea. Os animais que respiram ar, através do ar, eles têm três tipos principais de órgãos respiratórios, que são as brânquias, os pulmões e a traqueia, ou as traqueias. Em geral, as brânquias elas são pouco adequadas à respiração aérea. Nós vimos que os seres aquáticos, que predominantemente utilizam esse tipo de respiração. Porém, é pouco adequada a animais terrestres. E elas são usadas apenas em poucos animais, principalmente alguns que, num período relativamente recente, invadiram o hábitat terrestre, trazendo os vestígios dos modos prévios de respiração aquática. Um exemplo de animais terrestres que utilizam a respiração branquial, ou seja, que respira através das brânquias, são os caranguejos terrestres. Já as traqueias, elas são órgãos respiratórios característicos dos insetos. Então, a respiração traqueal consiste num sistema de tubos que fornece oxigênio diretamente aos tecidos, evitando a necessidade da circulação sanguínea, com a finalidade de transportar os gases. Então, o sistema de respiração traqueal dos insetos não há participação do sistema circulatório. E os pulmões, existem dois tipos de pulmões: os pulmões de difusão e os pulmões de ventilação. Os pulmões de difusão são caracterizados pelo fato de que a troca gasosa com a atmosfera se dá por difusão, ou seja, por diferenças no gradiente de concentração. Esses pulmões são encontrados em animais pequenos, como caracóis e escorpiões, por exemplo. Já os pulmões de ventilação são típicos dos animais vertebrados. Uma renovação substancial e regular de ar nesses pulmões é necessária para animais que têm um grande tamanho corpóreo, uma grande massa corporal, tenha consequentemente uma elevada taxa metabólica. Então, à medida que se progride em direção às espécies mais evoluídas de vertebrados, a gente observa que os pulmões eles tornam-se cada vez mais complexos. Por exemplo, nos anfíbios, o pulmão ele é um único saco, subdividido por trabéculas. Isso ajuda a aumentar a superfície de contato.
Já o pulmão dos mamíferos, animais mais complexos, ele é muito mais amplamente dividido, né, em pequenos sacos delicados chamados de alvéolos, que aumentam muito a área superficial que é disponível para ocorrer as trocas gasosas. Bem, então a gente vai falar inicialmente do sistema de respiração traqueal, que é o sistema de respiração dos insetos. Os insetos pertencem à classe dos artrópodes. E nessa classe dos artrópodes, nós temos os crustáceos, os insetos e os aracnídeos. E é diferente o tipo de respiração nesses três grupos de animais. Por exemplo, os crustáceos, nós sabemos que são animais aquáticos, então eles respiram através das brânquias. Então, as trocas gasosas ocorrem nas brânquias, como nós já vimos. Já os insetos, eles possuem um sistema respiratório tipo traqueal. Como isso acontece? Bem, então na região ventral do corpo dos insetos existem aberturas que são chamadas de espiráculos. Então os gases entram e saem através dessas aberturas na região ventral do corpo dos insetos. Conectado a esses espiráculos, a essas aberturas na região ventral, existem as traqueias, que são o quê? Um sistema tubular que conduz os gases, ou seja, tanto o oxigênio quanto o gás carbônico, diretamente até as células do corpo. Então, por difusão, o oxigênio que está em maior concentração no meio externo, no ar, vai entrar pelo espiráculo e vai diretamente até as células dos insetos. Nas células do inseto vai ter uma maior concentração de gás carbônico, produto da respiração celular. Então, o gás carbônico vai sair também através das traqueias e do espiráculo para o meio externo. Então, o sistema respiratório dos insetos ele é independente do sistema circulatório. A respiração, as trocas gasosas ocorrem diretamente entre o meio externo e as células através do espiráculo e principalmente das traqueias. Já nos aracnídeos é um pouco diferente. Eles também possuem traqueias, mas possuem já pulmões muito simples chamados pulmões foliáceos, que estão localizados na região inferior do abdômen. Então, existe também o espiráculo, existem as traqueias e existem os pulmões, que estão rodeados por uma câmara e existe um poro, uma abertura nessa câmara, que é por onde os gases, o oxigênio e o gás carbônico vão entrar e sair. Então, o ar entra pelo poro e fica armazenado nessa câmara onde está contido os pulmões foliáceos. Então, essa região é vascularizada e a hemolinfa circula pelo pulmão foliáceo. A hemolinfa ela vai vir do corpo do animal repleta de gás carbônico. Então, o gás carbônico, por diferença de gradiente de concentração, ou seja, por difusão, vai ser eliminado pelo poro. E o ar que entra pelo poro, rico em oxigênio, então o oxigênio vai chegar até os pulmões, até essa câmara onde o pulmão está contido, e vai se difundir para a hemolinfa. Então, é assim que ocorre a respiração nos aracnídeos, nas aranhas, nos escorpiões. Então, é um sistema um pouco mais sofisticado do que o sistema respiratório dos insetos. Bem, agora nós vamos falar da respiração pulmonar. Então, a respiração pulmonar ela ocorre em peixes pulmonares. Então, a principal forma de respiração dos peixes é através das brânquias, mas existe também peixes que têm pulmões. Então, peixes pulmonares que respiram também, o pulmão também exerce participação no sistema respiratório. Então, nós vamos ver como isso acontece.
Outros animais que possuem pulmões, um pulmão mais simples, são os anfíbios, os répteis, as aves e o pulmão, os pulmões mais complexos são observados nos mamíferos. Bem, então como acontece a respiração nos peixes pulmonares? Bem, a gente vai usar o exemplo das enguias, mas outros peixes, por exemplo, como a piramboia, são exemplos de peixes pulmonares. Então, esses peixes, eles possuem brânquias também, é importante salientar isso. Então, as trocas gasosas também ocorrem nas brânquias, como a gente viu nos osteíctes, e também é assim que ocorre nos peixes cartilaginosos. Mas esses peixes têm pulmões. Também são pulmões muito simples, muito rudimentares, e esses pulmões eles estão conectados à faringe dos peixes pulmonares. Então, como é que acontece a respiração? O peixe ele sai, ele coloca a cabeça para fora da água e ele suga o ar, ele aspira o ar. E esse ar ele entra pela boca, passa para a faringe e se aloja ali nos pulmões. Nos pulmões, o ar ele vai ter uma alta concentração de oxigênio. Então, esse oxigênio, por difusão, passa para o sistema circulatório do peixe. E dentro do corpo do peixe, vai ter uma alta concentração de CO2, de gás carbônico. Então, por difusão também, esse CO2 sai através das brânquias e sai também através dos pulmões e da faringe, consequentemente pela boca. Então, é assim que ocorre a respiração dos peixes pulmonares. Vamos falar agora de como acontece a respiração em duas espécies, dois grupos de animais, que são os anfíbios e os répteis. Então, existem diferenças. Nos anfíbios, é importante a gente salientar que existem diferenças entre a fase de girino e a fase adulta. Quando os anfíbios são jovens, são girinos, então eles têm um hábito aquático. Então, a respiração é predominantemente branquial e também ocorre a respiração cutânea. Os adultos, os anfíbios adultos, são animais de hábitos terrestres. Então, a respiração é pulmonar e cutânea. Porém, a respiração pulmonar dos anfíbios adultos é pouco eficiente, porque o pulmão deles é muito simples. Então, para compensar esse déficit, existe a respiração cutânea, que é uma respiração que ocorre através da superfície da pele. Então, para que ocorra a respiração cutânea, é necessário algumas particularidades, algumas, vamos dizer, pré-requisitos. Um deles é que a pele dos animais tem que estar sempre úmida. Isso facilita a difusão dos gases. Outra coisa, existem várias glândulas na pele desses animais que produzem muco, justamente também para deixar a pele úmida. A pele tem uma parede muito fina, isso facilita a passagem dos gases e ela também é muito vascularizada. Então, os gases são transportados para as regiões do corpo através do sangue. Então, como acontece a respiração nos anfíbios? Bem, os anfíbios possuem narinas na cabeça, então o ar vai entrar pelas narinas. Eles contraem a musculatura e esse ar chega até uma estrutura chamada de coana. Ela aumenta de volume e o ar fica armazenado nessa coana. E na coana existe uma válvula, uma espécie de válvula chamada de glote. Essa glote abre e fecha. Então, quando ela abre, o ar que entrou pelas narinas, que ficou alojado nas coanas, vai entrar nos pulmões. Nos pulmões, nesse caso, vai estar uma alta concentração do oxigênio, então, por difusão, ele passa para o sistema circulatório. E dentro do corpo do animal, vai haver uma alta concentração de CO2 que vai passar para o pulmão e vai ser eliminado pelo mesmo caminho, ou seja, a glote abre, o CO2 passa para a coana e da coana é eliminado através das narinas. Então, assim que ocorre a respiração pulmonar nos anfíbios.
E nos répteis? Bem, nos répteis, que também são animais de hábitos terrestres, a respiração é pulmonar. Então, ela é exclusivamente pulmonar. Não existe respiração cutânea nos répteis. E uma das consequências, né, porque isso não acontece, né, além de ser uma respiração mais eficiente, a respiração pulmonar, quando comparada aos anfíbios, a pele dos répteis é muito grossa, ela é rica em queratina, então não permite a respiração cutânea. Os pulmões dos répteis já são pulmões mais desenvolvidos, eles apresentam várias dobras, né, então é um pulmão pregueado, há várias câmaras internas, então isso aumenta a área superficial para as trocas gasosas. O que é que acontece? Nos movimentos respiratórios, né, que são a inspiração e a expiração, vão ocorrer a entrada e a saída do ar dos pulmões. Então, na inspiração, há uma expansão do tórax dos répteis. Então, isso provoca o quê? Um aumento de volume da cavidade e uma redução na cavidade torácica, no tórax, melhor dizendo. Então, há um aumento do volume e uma redução da pressão. Então, isso permite o quê? Que o ar entre nos pulmões. Então, o ar entra nos pulmões com alta concentração de oxigênio. Esse oxigênio, por difusão, é transportado para os vasos sanguíneos. Então, os pulmões são extremamente vascularizados. Então, esse oxigênio passa para os vasos sanguíneos. E a gente viu, quando estudou o sistema circulatório, que esse sangue rico em oxigênio, chamado de sangue arterial, vai, através da veia pulmonar, chegar até o átrio esquerdo, no coração. Do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo, artéria aorta, e vai para as demais regiões do corpo do animal. E o CO2, como é que ele é eliminado? Então, o CO2 ele chega do corpo do animal, né, através da veia cava ao coração, né, primeiro ao átrio direito, depois ventrículo direito, segue pela artéria pulmonar até os pulmões. Então, nos pulmões, né, os capilares que estão presentes nos pulmões, vai haver uma elevada concentração de CO2 nos capilares. Então, ele é transportado para dentro do pulmão e no processo de expiração, então, vai haver uma contração, uma redução do volume, um aumento da pressão. Esse ar rico em CO2 é expirado. Bem, gente, assim ocorre a respiração nos répteis. Vamos ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai falar na respiração de aves e também na respiração dos mamíferos. Até a próxima.